Deixe seu like. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Bom vídeo. Com 3 sessões de tratamento em casa e uma no Flamengo, Pedro evolui e já faz exercícios com carga. E aí a notícia é a seguinte: com o retorno estimado de 6 a 8 meses a partir da lesão de ligamento cruzado no joelho esquerdo sofrida em 4 de setembro. Então vamos lá. A previsão dele é de 6 a 8 meses, o Renan. A lesão dele é 4 de setembro. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Ou seja, de 6 é março. De 8 é maio. Então, assim, no mínimo em março, no máximo em maio. Quando é que é o Super Mundial? Não, acho que para o Super Mundial, acho que para o Super Mundial, o calendário do prognóstico dele, eu acho que já vai estar atendido. A questão é se ele vai estar em ritmo de jogo. Vai estar em etc, ritmo de jogo, concordo com você. Mas você entende que, de repente, até o Mundial ele já se credencia a ser uma opção? Uma opção de... O Flamengo não trazendo ninguém, ele não vai ser opção não, pô, ele vai ser o titular. Não, tudo bem, mas o Flamengo vai ter que trazer alguém, velho. São no mínimo aí de 3 a 5 meses sem o centroavante. E a gente não tem centroavante. Esquece Carlinhos vai ser negociado. Entendeu? Então, assim, é em junho, eu tô ligado, meio do ano. Eu perguntei só uma pergunta retórica. Mas, assim, Arthur Cabral, ele se credencia a vir a ser aquele jogador que vai ser o titular. Olha só, ele vai ser o titular durante esse período. E durante o Super Mundial, o Pedro voltando e tiver condições, vai o Pedro. Mas se o Pedro não tiver condições, a gente vai de Arthur Cabral? Essa é a pergunta. Por isso que eu tô falando assim, eu, Rodrigo, traria o centroavante. Eu investiria no centroavante. Eu não tenho nada contra o Arthur, tá? Acho o Arthur bom jogador. Mas eu traria o centroavante. Quando eu falo o centroavante, é o maior investimento do Flamengo na temporada que vem tem que ser o camisa 9, o centroavante. Vamos dar um exemplo. O meu favorito se chama Mauro Icardi. Ah, mas ele come a mulher dos companheiros de time. Irmão, eu sou torcedor. Eu não sou companheiro dele de time. Então tô um pouco me fudendo. Se ele vai comer a mulher do Bruno Henrique, se ele vai comer a mulher do Arrascaeta, aí é um problema deles. Eu quero é bola na casinha. Tá? Então, assim, Arthur, se você tem um Mauro Icardi, você já tem um centroavante para o Super Mundial. E o Pedro voltando, não quer dizer que o Pedro não vai ser titular nem nada, não. Mas o Pedro voltando, o Pedro, a princípio, para o Super Mundial, ele passa a ser reserva do Icardi. E depois disso, com o Pedro evoluindo, eles vão lá e brigam. E de repente pode até jogar junto. Acho pouco provável, mas pode até jogar juntos. Entendeu? Então, assim, o Flamengo tem que entender qual é essa parada. Porque eu até pouco tempo, Arthur, estava pensando o seguinte: ele vai voltar depois do Super Mundial. Arthur não, viado. Porra. Vou mudar meu nome aqui. Não, hoje eu falei com o Arthur o dia todo aí, porra, no WhatsApp, porra. Tava falando com ele até pouco tempo. Ô, Renan, eu até pouco tempo tava pensando assim, traz um puta centroavante e traz um cara para ser reserva. Sabe o que eu imaginei? Ah, você traz um Mauro Icardi da vida e traz um Luciano do São Paulo. Mas a parada é que o Icardi ele também tá lesionado, né? Mesma lesão do Pedro, pô. É. Aí lascou. Mas vai ter que ser o Carlinhos. Ele se lesionou agora? Lesionou dia, sei lá, foi em novembro agora, início de novembro. Pô, viado, eu vi um gol do Osimhen de bicicleta e ele tava aplaudindo no banco, pô, tinha acabado de ser substituído. Ó, peguei a notícia aqui, ó. O atacante Mauro Icardi sofreu uma ruptura no ligamento cruzado do joelho direito e deve ficar fora do restante da temporada. A lesão foi confirmada nessa sexta-feira, dia 8. Tem uma semana que confirmaram a lesão dele. Ah, então. Não, mas eu tô dizendo um cara estilo Mauro Icardi, um grande nome. A galera fala muito do Roberto Firmino. É um grande nome. É um grande nome também. Entendeu? A minha questão é quando é que volta o Pedro? Porque não adianta a gente chegar e pensar em trazer 2 centroavantes, porque daqui a pouco um vai ficar encostado, velho.
Lembra numa época que a gente tinha Guerreiro, Leandro Damião e Viseu, e a gente ficava, pô, Viseu joga, Viseu ficou uma série de jogos sem jogar, porque tinha Guerreiro e Leandro Damião, velho. Essa é a questão. Hoje, o Rodrigo, traria um puta centroavante, deixaria o Bruno Henrique, o Plata, ou qualquer um desses caras para ser reserva imediato até esse primeiro período do ano, que não é possível Campeonato Carioca e começo de Libertadores. Eu traria um baita centroavante que pudesse ser o camisa 9 do Flamengo num Super Mundial. É aquele negócio, ó, o Pedro voltou legal, o Pedro voltou a titular, vai estar legal, ou senão esse cara. Eu traria isso. Eu não traria talvez um jogador pensando em ser reserva do Pedro. Eu respeito a galera aí, eu vi o futebol lá desse Cucho Hernandes. É um maluco que, sim, tem sintonia com gol, mas eu não penso num Cucho Hernandes sendo o cara do Flamengo. Ele tem um estilo muito parecido com o Gabigol, né? Tem muito parecido com o Gabigol, só que ele entra para contato físico e ele é bom cabeceador. Então ele é melhor do que o Gabigol nesse sentido. Mas, não sei, velho. Pô, Cucho Hernandes. E aí eu vou em encontro com o que o Igor disse. Pô, tem cara que vai lá, pega Depay. Eu sei que grife não conta, né? Enfim, também aí eu vou me contradizer, porque eu também peço para mapear o mercado sul-americano e trazer jogadores melhores. Mas, Renan, com essa informação de Pedro pode voltar antes do Super Mundial, pode voltar já apto a ser o camisa 9 ou pode não voltar também. Você pode comentar sobre isso. E qual tipo de jogador que a gente traria? O pica, o grande investimento, ou a gente traria um bom centroavante pensando e nesse cara podendo já ser reserva no Pedro mais para frente? Vamos lá, essa pergunta aí, ela traz para a mesa vários... 6 minutos e a gente já queimou dois assuntos. Tá, continua aí, vai lá. Não, mas tá tranquilo. A gente vai ter assunto, a gente vai criar assunto aí, pô. O chat sempre ajuda. Nem sempre. Vamos lá, essa tua pergunta aí, ela traz para a mesa vários assuntos ali, satélites ali, que a gente precisa utilizar para responder isso, porque tem um contexto enorme aí quando se trata de Flamengo, que é esse Super Mundial, e o outro contexto enorme é o retorno do Pedro, né? Quanto antes ele voltar, melhor, mas a gente sabe que não vai dar para ele voltar desde o início da temporada, então a gente vai ter um pedaço importante da temporada sem o Pedro. E aí, vamos lá. Quem é o Pedro no Flamengo? O Pedro é o principal artilheiro do Flamengo, tanto é que ele tem 30 e poucos gols, e eu acho que o segundo no Flamengo não chegou a ter nem 10, não chegou a ter 2 dígitos, então assim, ele é o principal jogador do Flamengo, ele é o principal artilheiro da América do Sul, porque acho que ninguém tem números iguais ao dele. No Brasil, ele ainda é o artilheiro do Brasil, até uma rodada atrás ele ainda era um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, e ele está fora há 2 meses, então esse é o Pedro. Substituir o Pedro à altura necessariamente significa trazer um pica. Só que eu não sei se isso faz tanto sentido pensando no contexto do Flamengo. Por que eu acho que talvez não faça tanto sentido? Porque, assim, a temporada do Flamengo começa a ficar realmente perigosa da metade de abril para frente, que é quando você começa a ter jogos mais importantes ali. E o cálculo de retorno dele está perto de maio. Isso olhando um histórico de média do futebol, que é de mais ou menos uns 8, 9 meses aí. Então ele voltaria perto de maio. Sendo que essa lesão dele é uma lesão parecida com a que ele já teve, de ligamento cruzado também. E ele tinha levado nesse primeiro episódio dele, na primeira lesão dele, ele tinha levado, se eu não me engano, 8 meses. E ele já tá andando sem muleta e já tá fazendo trabalho muscular com carga, para poder acelerar o retorno dele. Então, me parece muito viável ele conseguir voltar antes desses 8 meses. E aí, se ele volta antes dos 8 meses, ele vai voltar, sei lá, espero eu, perto de abril, de repente. Quem sabe ele não volte em abril. E aí, voltando em abril, eu não sei se faz sentido você trazer um cara muito sinistro, muito caro, para ser o titular do Flamengo, que talvez até faça o Pedro não ser tão titular assim, depois que ele voltar. E aí você passa a ter 2 centroavantes muito caros no Flamengo.
e que talvez não faça tanto sentido.